Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Irei deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor, Amém. que está lá no livro de Salmos, no capítulo 16, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Todas as vezes que eu começo meus podcasts, eu sempre deixo uma mensagem para quem está nos ouvindo. Que medite nas Escrituras, medite na palavra do Senhor. Assim como o salmista nos ensina, medite noite e dia. Que ela venha ser a sua bússola, que a palavra do Senhor venha ser a tua direção. Amém. Amém? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Estamos na cidade de Belo Campo, estamos na cafeteria Lília Ferraz. Você que está aqui em Belo Campo, que precisa de um local para um diálogo, para uma entrevista de emprego ou para um encontro de amigos, procure a cafeteria Lília Ferraz, na Avenida Vitória da Conquista, em Belo Campo. Hoje nós estamos com o bispo Amarildo Bastos, de Feira de Santana. Bispo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Por falar um pouco da sua história, quem é Amarildo, de onde veio e como foi o encontro de Amarildo com Deus. Amém. É uma honra estar aqui com Cristiane Cunha, né? Nesta cidade de Belo Campo. É verdade, cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, né? Uma cidade bela, Cidade né? bela. Pessoas bem acolhedoras. Sim. Me sinto muito à vontade de estar aqui. Que bom. Vim para ministrar, saí ministrar. Amém. Glória a Deus. Né? E já saio com saudade daqui. Gostei muito desse lugar. Mas para quem não me conhece, eu sou da cidade de Feira de Santana, como você me disse. Me chamo Amarildo Bastos, né? E eu venho de uma história meio complicada, porque desde os meus 13 anos de idade eu comecei a trabalhar. Na verdade, minha vida começou tudo muito cedo. Trabalhava pela manhã e estudava à tarde. Mas o estudar à tarde era... Na verdade, entrava no colégio, pulava o muro para entrar no colégio, pulava o muro para sair do colégio. Né? Fujão, né? A vida toda. Mas, assim, e nesse período aí, eu tive um encontro com as drogas, né? A questão da curiosidade. Cuidado vocês aí, curiosos, né? Porque Verdade, a curiosidade, às vezes, nos leva ao caminho que, às vezes, a gente tem dificuldade de sair. E muitas das vezes nem tem como retornar, né, pastor? Sim. Existem pessoas que não tiveram oportunidade de sair. Verdade. Então, eis aí um alerta, né? Isso. Eu perdi muitos amigos. Sim. Por conta das drogas, né? E alguns que, na verdade, estão vegetando porque não sabe o dia, nem a semana, e nem um mês. Totalmente perdidos. Perdido. Sem vegetando, né? Porque a pessoa sem projeto nenhum, sem vida Sem social, sonhos. sem sonhos, sem manter uma família. O senhor já começou o podcast bem quente aí, né? Esquentando bem num assunto muito importante, né? Que é sobre as drogas. A gente vê que há uma luta muito grande de familiares que têm problemas, aliás, que têm pessoas, têm membros da família, né? Que estão nesse processo, que estão nesse sofrimento, que não é fácil, né? E tudo começa por uma curiosidade, na maioria das vezes por uma curiosidade. Verdade. Em outras, porque está passando por uma dificuldade, não consegue administrar tudo aquilo que está vivendo e acaba se envolvendo, né? Outros por conta de amigos que incentivou, influências, né? Então, é um perigo muito grande, porque as sequelas são grandes, né, pastor? Sim. A questão da curiosidade, outros por um refúgio, Sim. um trauma,
Enfim, né, são várias situações. E a maior delas é a influência. A influência pelo um ator, um cantor, né? Você às vezes busca, você vai ouvir uma banda de rock, né? Um reggae, e aqueles cantores são drogados, né? Verdade. E as pessoas se espelham, né? E muitas das A vezes até adolescência tem incentivam isso, né? mesmo, né, o uso, né? É motivação, É. né? Não deixa de ser. Sim. Mas o que eu quero dizer é que a droga, ela está em todo o campo, Verdade. em toda a área social, colégio, Verdade. dentro do esporte tem, Sim. né? Não são todos, tudo tem Uhum. regras, né? Sim. Dentro da política, Verdade. enfim, Em toda a até classe toda a social. classe social. Então, ela está aí. Está aí e com muita facilidade. Com muita É facilidade. verdade. Com que idade o senhor falou que começou o uso, pastor? Eu conheci primeiro a maconha no colégio onde eu estudava e tinha alguns colegas que já faziam uso. Mas eu já trabalhava, já saía à noite, com 13 anos de idade naquela época. Era assim, as pessoas de interior, principalmente, né, tinham uma certa liberdade, Sim. né, de bar, de beber, de balada, enfim. Uhum. E aí eu sempre vinha a influência. Um colega oferecia, rapaz, é bom e tal, aquela coisa. E eu disse, não, não quero. Mas um dia que eu tiver interesse, eu vou lhe dar o dinheiro, você vai comprar e eu vou usar. E isso aconteceu. Só que, assim, durante o período de colégio, a maioria dos colegas todos em sala de aula, e eu nos corredores, usando droga, perturbando um, tirando a paz do outro. Meu Deus. Né? E às vezes os portões fechados para o muro para ir embora. Sim. Uma certa rebeldia, não deixa de ser. Os seus pais eram cientes dessa situação? Não, até essa data não. E eu perdi meu pai com 14 anos de idade, né? Foi uma perda crucial. Você nessa idade precisando, e você Verdade. perder pai realmente é uma falta muito grande, Difícil, né? Aí abriu mais espaço no campo, né? Venha a dor e você quer massagear a sua dor. Sim. Na bebida, nas drogas e outras opções que surgem, né? No sexo, enfim, né? Sim. Então, foi isso. Eu levei esse período aí, e daí eu fui até os 18 anos de idade, foi quando eu fui para o quartel militar. E o quartel, eu achei que lá me libertaria das drogas. Eu vou até servir até bom, porque, na verdade, eu vou deixar de usar drogas. Sim. Porque a droga, no início, tudo é muito bom, tudo muito gostoso, mas chega um tempo que você mesmo passa a se cobrar. Você vê que não é certo. Você reconhece aquilo que faz bem, de um lado, no sentido daquele momento que você está precisando, como refúgio, né? Mas, na verdade, fica uma sequela muito grande. Sim. E dentro do quartel do Exército, eu como soldado também, tinha alguns colegas que usavam também, e a gente começou a usar, e isso a gente perde muito com drogas por conta de que muda o seu comportamento. Há perdas de valores, há perdas de oportunidades, há perda de você se socializar, porque nem sempre as pessoas lhe dão crédito. Verdade. Né, por conta da insegurança daquilo que você transmite. Por mais direito que você seja, por mais honesto que você seja, mas por conta de uma droga você perde
muitas oportunidades, e digo isso com muita propriedade. Sim. Graças a Deus eu nunca roubei, nunca matei, nunca fui do crime. Sim. Quando as pessoas me chamavam de maconheiro, vocês podem até achar engraçado. Eu dizia que eu era bom conheiro. Não era o má, Eu era o não era do bom. mal. Bom conheiro. Bom conheiro. Mas, na verdade, não é nada disso. É tudo você querer se cobrir uma coisa, Sim. né? Daquilo, do que você quer alimentar, né? Sim. E aí, depois disso, como foi para o senhor conseguir deixar o vício? Bom, não foi fácil, né? Porque a questão da maconha, ela foi o início de você conhecer muitas As drogas, outras, as né? outras drogas. E aí, lança-perfume, as micaretas, carnavais, onde tinha um batuque de uma lata, para mim era festa, eu tinha que ir. Então, eu era uma pessoa que curtia muito carnaval, micareta, vaquejada. E eu fui conhecendo outras drogas, conheci a cocaína, e conheci a cocaína com 28 anos de idade, mas eu sempre fazia uso de maconha, álcool, que associa, porque toda droga ela é associada a outra. Sim. E eu usei também chá de cogumelo. Chá de cogumelo é uma droga alucinante, duração, né? Mas muitos não têm retorno. Mas Deus foi misericordioso comigo e eu percorri até meus 38 anos de idade Sim. com vícios associados, como eu Sim. falei antes, né? Porque não é só maconha, você usa, conhece outras drogas e você vai terminando se aprofundando. E a cocaína foi exatamente o fundo do poço. Eu cheguei ao fundo do poço. E nesse período todo, o senhor não teve nenhum contato com o evangelho? Não, às vezes eu tinha oportunidade quando eu entrava no circuito de carnaval, ali na Barra, em Salvador. Às vezes tinha aquela equipe de igreja, né, evangelizando, dava um folheto e tal, mas eu tinha pavor a crente, né? Ninguém da família era? Não, até aí, não. Nesse circuito, o senhor ia como folião, folião que chama? É. Ou a serviço? Não, eu ia para curtir o Curtir o carnaval carnaval. e vivia ali o período todo, né? Bebendo, se drogando, né? E se prostituindo também, né? Porque está tudo associado. Sim. O carnaval é a festa da Da carne. carne. A carnalidade flui Sim. e onde você sente a liberdade para aquilo. Então, eu vivenciei isso, né? Mas aí depois veio minha mãe, meu irmão, tem um irmão que aceitou Jesus e ele foi, assim, trazendo o evangelho para dentro de casa, ouvindo a minha mãe, principalmente, outro irmão meu. E aí minha mãe se converteu, outro irmão meu se converteu e eu resistindo. E sempre ouvia pessoas me evangelizando, Sim. que Jesus me amava e que Deus tinha um plano, enfim. Mas até então eu resistia e não queria, eu até ficava meio Bravo. bravo. Era um homem que fui envolvido em muitas confusões por conta das drogas, principalmente a cocaína, você fica muito, como é que diz, você fica violento. A sua reação é outra. Você perde o seu valor de comportamento. Sim. Né? Você até se estranha da maneira que você tem um comportamento e você passa a reagir de outra forma. Entendeu? E aí, nesse período, depois, como foi o seu encontro com Jesus? Que era um período de 38 anos, mais ou De menos, 38 né? anos, nós saímos de um circuito de rodeio em Feira de Santana. Eu tinha passado o dia todo bebendo. Estava eu, meu irmão, mais a esposa dele. E
a minha esposa, Então que você eu já era era casado. casado. Nessa época eu não era nem Uhum. casado. Na realidade, eu conheci uma pessoa e se engravidou do meu primeiro filho, que foi o meu primeiro relacionamento. Uhum. E nós fomos para um bar. Nós paramos no bar, meu irmão foi chegando e o rapaz empurrando ele. E eu não sabia o porquê, porque eu saía para me jogar, para cheirar cocaína para dentro do banheiro. E às vezes as pessoas não percebem, porque ela não tem cheiro e você. E ali tomando uísque, né, o dia todo. Então eu estava bem drogado nesse dia. Eu só vi o rapaz empurrando meu irmão, eu sem saber porquê. Aí eu fui reagir, né? Em questão de defesa. Sim. E só que foi aí onde Deus botou um paredão, né? Amém. E aí tinha um rapaz, ele era oficial da Polícia Militar, era dono do estabelecimento. E quando eu fui para agredir, ele simplesmente se saiu, como ele era faixa preta de karatê, deu um maguiri na minha perna Eita. direita. Eu caí, tentei levantar, não consegui. Aí só vi a viatura chegando dentro de... Nunca vi tanta rapidez. Aí fui para um hospital e fez o raio-x e a patela, né? Ela estava todo... Virou um saquinho de areia. Eita. Quebrou todo. Então eu tive que fazer uma cirurgia e eu perdi a rótula do joelho. Perdi a rótula do joelho e pronto. Nesse período eu comecei a caminhar para fazer reabilitação, né? Depois do que recuperei do corte e tal, comecei a caminhar para fisioterapia, porque o joelho ficou duro, ele não movimentava a perna. E nesse período aí, o pessoal que trabalhava no setor de reabilitação, de fisioterapia, eram evangélicos. Ai, que bênção. E quando eu cheguei na maca, foi um colega que me levou até o hospital, fiz o uso de maconha, cheguei drogado pela primeira vez e a mulher disse assim, botou a mão na maca e puxou assim, Jesus lhe ama. Amém. Eu falei, até aqui tem crente, crente perturbado. E assim foi, todos os dias ali ouvindo. Eu ouvindo a palavra, ela ministrava a palavra para mim. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Verdade. E um dia ela disse, eu quero lhe convidar para ir na igreja. Amém. Eu trabalho num turno aqui até às 13 horas. Das 13, eu vou para casa e não retorno mais. Mas se você falar que vai para a igreja, eu trago minha marmita. E tem um culto na missionária, Batista Missionária, dia de quarta-feira, às 15 horas. E se você falar que vai, eu vou e a gente se encontra lá. Uma enfermeira, uma mulher de Deus, eu louvo a Deus pela vida dela. Amém. Ela não se encontra mais, né? Deus recolheu. Né? Enfim, então, lá eu ouvi a palavra. E naquele dia, parecia que meu coração ia sair pela boca, minhas pernas, parece que eu ia sair andando ali, porque eu não estava andando, né, minha perna dura ainda. E o homem fez o apelo. Amém. Só que antes ele me trouxe revelações da minha vida, de uma pessoa que nunca me viu. Eu fui naquele lugar pela primeira vez, ele não era de Feira de Santana. Eu achei, até questionei, você falou alguma coisa da minha vida para esse rapaz? Não, eu nem sei da tua vida direito. Então, enfim, e aí fui descobrindo e que eu ouvi as pessoas dizer que Deus fala, e foi aí que eu passei a entender que Deus fala. Sim. E aí, quando eu aceitei Jesus nessa igreja, Amém. só que eu tive dificuldade de me libertar, de me libertar das drogas, Sim. por conta a dependência química, ela lhe traz uma dependência mesmo. Sim. Dependência. É como a água, é como o café, né?
Então, eu ia às quarta-feira, mas chegava quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo, eu me drogava. E tinha uma galera que toda sexta-feira a gente dizia sexta-cheira. Então, a Ah, gente já saía todas as sexta-feiras para olha. os bares certos, né, de voz e violão e tal, Sim. enfim. E vivenciando aquela vida de droga, né? Uhum. Passou-se um tempo, dentro desse período aí, eu tive uma experiência forte com Deus, porque quando eu tive um problema na perna, que a perna quebrou, a empresa que eu trabalhei, ela simplesmente me demitiu. Toda a minha vida, assim que eu saí do quartel, eu fui representante comercial. Trabalhei com vendas e fazia a Bahia praticamente toda. Né? E aqui até o extremo sul da Bahia, e tinha frequência em Valença, São Paulo, Porto Seguro. E litoral, Sim, tudo envolve droga, né? Enfim. verdade. Então, eu não me firmava. Só que quando eu fiquei demitido dessa empresa, demitido, uma pessoa disse assim, olha, Deus vai abrir uma porta de trabalho para você. Amém. A mãe do meu filho, eu não era casado com ela, ela estava gestante, eu não tinha nada, Uhum. não tinha nem plano de casar, que eu não tinha, não era plano, não era projeto meu. E recebi essa profecia. Com 8 dias que eu aceitei Jesus, Deus me abriu uma grande porta de trabalho. Amém. Uma pessoa ligou para a casa da minha mãe, por intermédio de uma indicação de uma outra empresa que tinha trabalhado, e a pessoa me indicou. Ele me ligou, e minha irmã, era telefone fixo naquela época, não, era fax ainda, né? É. Nós não tínhamos telefone móvel. E ela disse, aí ele ligou para minha irmã, falou, olha, eu quero falar com a Marilda, ele está enfermo, ele está em cima da cama, ele não pode, nesse período eu não estava andando. Aí ele disse, então me dê o endereço que eu vou fazer uma visita, uma pessoa lá da cidade de Conceição de Coité, que tinha uma fábrica, uma pessoa muito boa, uma pessoa humana. Ele foi me oferecer um emprego. Para aquilo ali, para mim, foi um cumprimento da promessa de Deus. Amém. Uma profecia se cumprindo e isso, Sim. a fé nossa, ela aumenta. Amém, verdade. E principalmente quando você está precisado, quando você É. está necessitado, quando você está doente, né, e que vem um socorro de Deus. Sim. E esse homem chegou até minha casa. Pegou o endereço, chegou até lá. Um empresário, dono de uma fábrica. Eu vim aqui para lhe oferecer uma pasta para você trabalhar na região do sul da Bahia até o extremo sul. E pegando a parte do oeste aí, que é de até Conquista, e você voltando de Tapetinga para ir para o sul da Bahia, e aí, enfim. Uhum. Eu falei, mas acontece que eu estou nessa situação, eu estou ainda em fase de recuperação, não sei até quando. Ele gritou, se você falar que a vaga é sua, que você aceita a vaga da região, eu espero você se recuperar. Ai, que bênção. Falei, aquilo muito estranho. Eu falei, mas eu não tenho carro para trabalhar. Uhum. Eu lhe dou um carro. Eu lhe dou um carro usado, um carrinho velho para você trabalhar, mas se você fizer um trabalho aí legal, você desenvolver, no final do ano eu lhe dou um carro zero para você trabalhar. Oh, glória a Deus. Falei, a esmola tá grande demais. Né? Eu falei, mas sim, eu vou viajar como se eu não tenho dinheiro, moço, para viajar. Eu botei muito porém, sabe? Sim. Aí, mas fui verdadeiro também com ele. Ele disse, não se preocupe, que o dinheiro eu lhe dou mostrar, lhe dou o carro, lhe dou o dinheiro da região. Basta eu sair daqui com a resposta que você quer ficar. Porque, graças a Deus, a vida toda fui envolvido com venda, modesta parte, fazer um trabalho legal com venda, né?
e vendia bem, as empresas sempre me indicavam nesse sentido. Eu era usuário de droga, mas eu era responsável com aquilo que eu fazia. Eu desenvolvia meu trabalho. Sim. E procurava desenvolver bem. Aí fechou. Dentro de pouco tempo eu tive uma recuperação rápida. Todo dia indo na fisioterapia, as fisioterapeutas lá, Jesus, 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 Jesus é bom, tem uma porta aberta, e profetizava, a gente lia a palavra, a gente ouvia louvores. E no creche Saudade, pelo incrível que pareça, né? Um hospital público. Mas tinha um setor de reabilitação muito bom lá, de altíssima qualidade. Não sei hoje como está. Tive essa reabilitação rápida e liguei. Eu falei, chefe, estou pronto. Deixa eu ver se é verdadeiro. Esses propósitos, né? Deixa eu ver se está de pé a conversa desse homem. Eu fui, liguei, ele disse, pode vir segunda-feira que está aqui, pronto, o carro, o mostruário e o dinheiro para você viajar. Amém. E ele me deu. Eu fui buscar o carro e ainda com a dúvida, né? Porque a gente gera dúvida, né? Sim. Mas a Bíblia diz também no livro de Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, ser-te afirme que a luz brilhará em teus caminhos. Glória a Deus. Você volta lá no versículo 27 e diz assim, e tu orarás a ele te ouvirá. Amém. E cumprirá com seus votos. Amém. Ou seja, com as suas promessas. Verdade. Então, eu fui na fé, né? Meio duvidoso, mas sempre não. Mas vai dar certo, vai dar certo. Chegando lá, recebi, comecei a viajar, me deu o dinheiro de viagem. Aqui o dinheiro para você viajar, o seu mostruário. E aqui é um dinheiro para você fazer uma compra, se arrumar aí, deixar em casa, se você precisar comprar alguma coisa para você e tal. Enfim. Beleza. Peguei, fiz uma viagem, ele me deu 2 talões de pedido, eu fiz uma viagem de 15 dias na região de Conquista, essa região aqui, inclusive, e cheguei, também só vou quando fechar os 2 talões. Aí, pronto. Chegou lá, ele ficou maravilhado com o volume da venda, o desempenho, né? E aí começamos a trabalhar. No final do ano se cumpriu a promessa. Amém. Ele me deu um carro novo para trabalhar. Recebi o carro em janeiro. E eu fiquei na presença do Senhor pelo período aproximadamente 10, 11 meses. E aí a vaidade do homem. Eu recebi carro novo, eu saí em Valença, fui para Guaibi, dia de sábado, eu vou trabalhar na praia. Só que, assim, amiga, ao invés de eu colocar um louvor e adorando ao Senhor, eu coloquei um Bob Marley. Botei um Bob Marley para ir ouvindo, fui para a praia e tal. Era CD, né, antigamente. Só que tinha 2 mulheres ao laço, pedindo carona para Guaibi. E eu dei carona essas mulheres. E aí eu me perdi aí, na curva. Porque elas ouvindo Bob Marley, ali de trás acendeu um baseado de maconha, passou para a frente, e aí, vai maluco, tal, vai, não vai, eu olhei assim, não vou, aquela guerra, né? Mas aí eu fui. Cedeu. Fui, e aí foi exatamente aonde eu demonstrei ao Senhor uma ingratidão. E aí pronto. Me envolvi com essas mulheres. E aí a gente foi, não ficou só em maconha, em bebida, fomos cheirar e tal, enfim, aí pronto. Só que daí eu me afastei do evangelho por período de uns 5 anos. Meu filho crescendo, a mulher foi morar dentro de casa comigo, na casa de minha mãe. E foi quando eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com o Senhor, porque eu já estava depressivo por conta da cocaína e às vezes uma depressão porque tem depressão que ela não demonstra. Sim. Mas você está arrasado por dentro. Silenciosa, silenciosamente.
era suicida. E eu tive várias vezes e tentei três suicídios, né? A última tentação de suicídio foi exatamente ouvir a voz do inimigo e dizer assim: você tem uma arma na mão, é só uma overdose. E nesse dia, verdadeiramente, eu quis aplicar uma overdose em mim. Nunca tomei injetável, mas nesse dia eu me preparei silenciosamente, tudo bem, como que nada tivesse acontecido, sabe? Disfarçando para que as pessoas não percebessem. Entrei no banheiro para exatamente dar um cabo na minha vida. Aquele dia eu estava decidido verdadeiramente tomar uma overdose e dar o fim. Meu filho começou a sacudir a porta do banheiro, parecia um braço forte de um. Papá. Quando eu veio a mim aquele momento, mas rapaz, veio em mim exatamente o arrependimento. Eu joguei a droga de descarga, joguei coisa fora, e abracei meu filho, chorei, ele sem entender, pequeno. Eu falei com minha mãe, minha mãe ia dar o fim da minha vida agora ali, fazer uma bobagem. Sim. Não usei esse termo, usei outro. E enfim, e aí foi quando eu saía para que os amigos, colegas não me achassem, para não me envolver, porque alguns colegas saíam de Salvador para vir buscar droga em feira, e eu ia junto, e a gente sempre está se envolvendo com isso, né? Quando foi um dia 8 de janeiro de 2001, eu tive um encontro com Deus, uma experiência que eu desejo que todo homem passe. Porque quando você tem uma experiência com Deus, jamais você volta a ser a mesma pessoa que era antes. Eu passei o dia todo na casa de minha irmã, jogando baralho, tal, exatamente para fugir dos encontros, das pessoas que iam me procurar, porque muitos empresários não tinham coragem de ir lá na Boca buscar, eu ia. Quer dizer, se eu tomasse um flagrante, era uma quantidade que eles compravam já para não ficar todo dia em Boca, comprar, juntava 2, 3, chamava de consórcio e comprava uma quantidade boa, vai lá, marido, tal. Aí eu ia, pegava o carro deles e ia lá buscar e tal. E aquilo, eles ficavam no bar me esperando. Eu entrava lá para negociar, para comprar, e vinha. Nunca trafiquei. Aí eu comecei a buscar Deus, pedir, Senhor, eu preciso de um socorro. Eu falava, eu não era oração, eu não dobrava meu joelho para orar. Eu expressava ele a minha necessidade, entende? Sim. E chegava momentos assim, Senhor, eu preciso de uma libertação, me ajude. Eu não estava indo para a igreja, eu tinha vergonha de ir para a igreja, sabe? Às vezes eu cheguei um momento de chegar na igreja, às vezes eu achava que as pessoas estavam me olhando com um olhar diferente. E um dia eu cheguei, no dia 8 de janeiro, eu cheguei na casa da minha mãe, era mais ou menos às 23h30, quando foi meia-noite. Eu sentei na cabeceira da cama, da mesa, na copa, onde nós fazíamos almoço e janta. Sentei a só, peguei uma Bíblia e eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração ao Senhor. Eu comecei um questionamento. O questionamento que Jesus fez a Pedro, eu fiz a ele. Amém. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Se tu me amas, apacenta as ovelhas.
Eu disse, Senhor, tu me amas? Tu me amas, Senhor? Porque se tu me ama de verdade, eu quero que o Senhor me liberte. Amém. Glória a Deus. Mas eu só creio se for na tua palavra. Amém. Eu abri a Bíblia, isso era por volta mais ou menos já da meia-noite, e caiu no livro de Isaías 55, do versículo 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o caminho perverso, converta o caminho do ímpio, converta ao Senhor teu Deus, que Ele é rico em perdoar. Aleluia. Amém. Mas tem uma claridade tão forte, uma luz, e meu corpo começou a arrepiar. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. Aleluia. Cristiane, eu sentia uma mão me pegando, como pega um homem pelo colarinho assim, e me jogava para um canto, e me jogava para o outro, me sacudia para um lado, me sacudia, tomei uns sucalavão, como é que diz, né? Foi De Deus, foi necessário, necessário. E aí, minha irmã, quando eu vim e olhava, minha mãe, minha tia estava em pé numa peça na sala, olhando, minha mãe da igreja tradicional, Alvorada, em Feira de Santana. Uhum. E depois eu fiquei pensando, acho que minha mãe pensou que eu turbei, né? Acho que minha mãe pensou assim, olha, surtou. Um sobrenatural, né? É. Aí, na verdade, quando eu percebi, eu já estava de joelho na sala, uma sala de sintético, aquele taco, né? Que chama, né? Aquele piso de madeira, né? E eu urrava, eu gritava. E foi umas 3 horas de relógio ali, eu no chão, gritando, e chorava, me lavando por dentro. Uma transformação de dentro para fora. Foi como se fosse arrancado, posso dizer com propriedade, o demônio que me prendia às drogas. Foi arrancada a necessidade do vício. E eu vi a glória de Deus se manifestar naquele dia na minha vida. Glória a Deus. E quando eu levantei dali, não fui mais o mesmo homem. Amém. Eu senti um regozijo, um gozo do Espírito Santo. Amém. Um verdadeiro encontro. Um encontro com Deus. E nunca mais senti a vontade de beber, de fumar, de cheirar, de me prostituir. E convivi buscando em Deus e buscando em louvor e libertação. E eu fui a um encontro de um pastor que tinha uma vida também, como eu tive, a gente se conhecia, e nesse período era o pastor Augusto Barreto de Sá, no nome de Deus, e ele me ajudou. Ele veio desse mundo. Uhum. Quando a gente vivia nas orgias, ele estava nos mesmos ambientes que eu estava, mas não tinha amizade, eu nunca andei com ele. Sim. Mas ele disse, vou caminhar com você, vou grudar em você. Olha, eu fui fazer um favor. Eu tinha um carro e um amigo me pediu eu levar até esse local para vender um ar-condicionado para ele, para essa igreja. E eu não estava sabendo que ia para uma igreja, que ia vender a um pastor e tal. Quando chegou lá, era uma igreja e tal. O pastor, rapaz, tudo bem e tal. Me conheço. Eu falei, também. E aí, tudo bem com você? Eu falei, também. Agora eu também sou crente, viu? Aleluia. A paz do Senhor. Aí, rapaz, ele falou, Aí eu falei, contei a experiência com ele, ele gritou, Amém. rapaz, eu vou colar em você. Glória a Deus. Vou colar em você. Venha para cá. Amém. E eu comecei a caminhar. Interessante que minha filha, ela tinha mais ou menos... Aí veio Joana, minha filha, meu filho
Meu primeiro filho é João Pedro, e depois Sim. veio Joana. Aham. E Joana, quando ela começou a andar, percebemos que ela tinha uma perna menor. E ela passou a usar um aparelho, uma bota, e um aparelho que prende aqui no quadril, e tem um ferro aqui, e ela andava assim, toda presa. Mas ela pensava que não, a Joana tirava, a Joana arrancava. A primeira vez que eu fui à igreja do pastor Augusto, na aliança com Deus, era a menina no colo, o João Pedro, a menina ficava com a mãe, e João Pedro era aquela criança pentecostal, corria, passava por debaixo das cadeiras e tocava terror na igreja. Então eu ficava mais para ministrar essa condição. E aí o Senhor colocou um desejo no meu coração de eu comprar um berço e levar para a igreja. Cristiano, acredite, eu não consegui dormir. No outro dia, saí procurando esse berço para comprar. Fui na loja, comprei um berço. Enquanto eu não entregasse esse berço, eu não me aquietava. Sim. E Deus tem essas coisas. É, verdade. Comprei e deixei. Quando for no próximo domingo, nós somos uma igreja. Eu passei a ser aquele cliente domingueiro. Foi os meninos. Aí, resultado, nós somos. Quando chegou lá, a menina dormiu no braço. A obreira veio, pegou a criança e levou para o berçário. Sim. Botou no berço. Eu falei, olha, rapaz. Aí eu falei, eu entendi que era para ficar ali. Né? E louvo a Deus pela vida do Bispo Augusto. Me ajudou bastante. Mas as investidas do inimigo continuou. E próximo carnaval, comecei a receber telefonemas, amigos, rapaz, estou indo para a feira aí para buscar um pó, buscar uma massa e tal. E aí, rapaz, não venha não, estou chegando aí. Cheguei para o pastor, falei, pastor, está acontecendo essa situação. É por isso que é bom você ser amigo do seu pastor. É verdade. Você conversar com você, ser aberto. Sim. Falar da sua necessidade e de toda a dificuldade que você esteja passando para você se firmar. Eles vêm que dia? Está vindo sábado de manhã. Tudo bem. Sábado de manhã você vem para minha casa e nós vamos para um monte. Eles vão lhe procurar, não vai achar. Glória a Deus. Boa estratégia, né? Nossa. E aí eu não conhecia monte, primeira vez e tal, e aí nós fomos para o monte. E foi uma experiência gostosa, sabe? Amém. E aí eu aprendi a orar, eu aprendi a descer, aprendi a buscar, chorar, me derramar na presença de Deus. E foram 2 dias assim da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, a gente se enchendo. Amém. E aí logo o pastor me levantou como obreiro, né? E eu comecei a trabalhar na casa do Senhor, saía eu era representante, Deus me tirou, Deus fez um rebuliço na minha vida que me tirou do interior e me colocou na capital. Amém. Abriu umas portas assim como de representadas, portas grandes que eu tinha, dentro da minha condição humana, eu não teria condições de pegar a fábrica que era. E aí, pronto, saía jejuando, aprendi a jejuar, jejuando, buscando a Deus. Só que, para evitar, eu comecei a ir em Salvador e voltando todos os dias. Botei um GNV no carro e tal, mas só que ficou muito cansativo e eu comecei a ficar na casa de amigos. Só que eram ímpios, né? Vivia nas esbórnia, vivia nas orgias. E algumas vezes eu fui confrontado com situações no apartamento, ele mais um amigo e 3 mulheres. Graças a Deus eu ia para o quarto de hóspede, que era na cobertura, e lá eu ficava de frente para o mar, e ali orava. Só que um deles, uma vez, quando chegou,
Tinha essas 3 mulheres e eles 2. Ah, aí, ó, era amigo nosso, andava com a gente, mas agora ele só quer andar com o pastor. Eu falei, amigo, jogador de bola, anda com quem? É. O jogador de bola? Beleza. Pronto. Pagodeiro anda com quem? Um pagodeiro. É. Pastor anda com pastor, meu amigo. Amém. Amém? Então, Bênção. fica à vontade de subir. Aí eu orei. Senhor, eu sei que estou no território do inimigo. Mas o Senhor disse também que o Senhor nos dá autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, expulsar Amém. demônio. Glória a Deus. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor repreenda essa investida Sim. e me dê vitória. Aleluia. No mesmo momento ali, começou uma confusão entre eles, as mulheres e tal. Sim. Pai. Como era um apartamento, um condomínio podia ter, o rapaz não queria escândalo lá, mandou todo mundo embora. No outro dia no almoço, a gente almoçava junto. E ele disse, um dos colegas, não foi o dono da casa não. Aí ele me perguntou, você estava orando aquela mulher embora, não foi? Eu falei, fui. Tá vendo aí? Falou pro proprietário, né? Vou citar o nome, né? Porque tem que evitar. Sim. Estava orando aí para as mulheres ir embora. Tá? Dentro da sua casa começou a fazer inferno. E aí, foi mesmo? Ele me chamava de baixinho. Foi mesmo, baixinho? Eu falei, foi. Ah, rapaz, que é isso? Eu falei, mas é porque, na verdade, você precisa se converter e você precisa se converter. Eu passei a ser antipatizado por ele, sabe? Ele começou a criar uma resistência. E esse amigo meu era muito, muito amigo, a gente fazia muita farra junto, tirava muito pó junto, a gente pegava mulheres junto. E ele disse assim, olha, aí eu cheguei na casa, eu continuei morando na casa para fugir de despesa de hotel. Sim. Bobeira minha. Aí uma certa vez quando eu cheguei na casa dele, ele disse, rapaz, tem um presente para você. Entrei e tal, aquele silêncio. Quando eu abri a porta do quarto, tinha uma mulher. Meu Deus. E ele fechou aí e tal. Eu falei, rapaz, aí fiquei nervoso. Sim. Aí comecei, rapaz, que palhaçada e tal. Não, rapaz, que é isso e tal. Rapaz, respeite, rapaz, e tal. A resistência minha, né? Eu, no primeiro amor, Ficou a prova de fogo aí, né, prova de pastor? fogo, A prova de fogo. E uma mulher que verdadeiramente, né? O inimigo coloca logo assim, Verdade. monumento, né? Manifesta. Aí ele disse, rapaz, eu comecei a sacudir a porta, me solta, ele aí abriu a porta e ele começou dando risada, aquela risada sarcástica. Aí eu subi, fui para a cobertura, como o meu quarto era lá na cobertura. O quarto de hóspede ficava lá em cima. Né? Eu sentei, eu fui, tirei a camisa para tomar um banho e tal, fiquei ainda de calça, me arrumando, e com a sandália havaiana, com os pés, que eu tomava meu banho ali. Aí chegou ele e a mulher nua, ele ficou no bar, fumando maconha, tomando uísque, o malte do uísque, o vento trouxe as minhas narinas, né, aquela coisa. Sim. E a mulher sentou na cadeira plástica, ela sentou e disse, venha. Aí eu, sem camisa, eu fui, me aproximei dela, botei minha mão no joelho dela, acho que ela pensou que ia beijar ela. E eu disse a ela, um dia você vai dar um testemunho que um homem te renunciou por amor a Cristo. Aleluia, glória a Deus. As lágrimas dela desceram. Minha mãe é canela de fogo da Assembleia de Deus. Olha. Eu falei, eu tenho certeza que sua mãe ora por você e a partir de hoje eu vou começar a orar. E desde já eu profetizo a libertação sobre a sua vida, sobre a vida dele. Amém, glória a Deus. O rapaz saiu de lá
Pegou a mulher, bora, é que além de doido, agora, de louco, de pirado, ele tá, é viado. Desculpa a expressão. Eu sei que tá horrível, Não, né? Mas, normal, a é, gente fica muito à mas, vontade no é, podcast. mas foi essa a expressão Sim, dele. A sim. linguagem foi essa, A não foi outra. Eu não linguagem, posso usar outra aqui, né? Sim. Aí eu dei risada, né? Eu falei, vai nessa e tal. Mas não parou. E aí ficou, ele lá se envolveu com a mulher, e a mulher dando aqueles gritos, tal, aquela zoada, para mexer no meu psicológico. Fui pro joelho. Orei, não, senhor, não, repreenda e tal. Aí orei, comecei a orar, Senhor, me sustente. Me sustente. E Deus me deu a graça. Quando foi um dia de manhã, ele tinha uma mulher que preparava o café, ele morava só, a mulher ia fazer o café para ele de manhã lá, tomava conta da casa, limpava a casa. Crente. E sentou na mesa ele, a mulher e eu, lá para tomar o café da manhã. Aí a funcionária dele assim, grande foi a prova, hein, irmão? Mas Deus manda te dizer assim, que tu foi aprovado. Aleluia. Né? E verdadeiramente eu venci. Glória a Deus. E a Bíblia diz, aquele que vencer será salvo. Amém. Verdade. Então, na verdade, foi muita luta na vida, não foi fácil. O Senhor nos liberta, mas as investidas é contínuo. Nunca parou. Né? Então, foi aí, chegou um tempo, e o Senhor me deu ordem de sair de lá. Mas eu querendo economizar. Sim. Querendo economizar, eu falei, não vou. Eu vou ficar até tal dia. Só que o rapaz disse assim, Baixinho, a partir de hoje tu procura um lugar para ficar, que eu não quero você mais aqui. Você está atrapalhando Eita. as minhas coisas aqui. Aí eu falei, louvado a Deus, amém. Deus usa até o inimigo Verdade. para nos beneficiar. Verdade. Às vezes é necessário mudança na vida nossa, às vezes de uma maneira que você até não espera, não entende. Mas Deus vem por vários lugares. Você às vezes espera Deus vir pela porta da frente, mas ele vem pela porta do fundo. Desse jeito. Vem pelo lado, o importante é que ele lhe resgata, o importante é que ele está contigo. Sim. Não importa a dificuldade, a situação que você esteja passando. Sim. Lembre que tem um Deus Todo-Poderoso que verdadeiramente pode nos resgatar, nos salvar da situação. É verdade. Seja ela qualquer que seja. Tem um detalhe. Um detalhe que eu quero deixar uma mensagem, finalizando, eu acredito que estejamos, né? Mais ou menos, com aquelas perguntas. Mas fica à vontade, fica à vontade. Todo ser humano deve reconhecer a soberania de Deus, Sim. conhecer o seu poder Amém. e vivenciar da graça. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a graça nos basta. Verdade. Verdade. E não é por merecimento, é graça. É graça. Né? Então, eu já ouvi há muito tempo que eu tinha um chamado. E eu sei que eu tenho um chamado. Houve resistência, mas dentro do chamado tem a escolha de Deus. Aleluia. Verdade. Eu sei que eu sou escolhido de Deus. Eita glória. Louvado e agradecido Amém. o nome do Senhor. Louva a Deus. Louva a Deus. Hoje eu sou um homem feliz com o Senhor. Amém. Passei pelejas, tive dores de perdas de pai, de mãe, de irmãos, de mulher. E o luto, fala um pouco de luto, né? Só para o senhor não entrar ainda no luto, daí a gente já vai entrar. A sua esposa, ela também se converteu? Ou só ia junto com o senhor? Não. Ela dizia assim, eu vou para a igreja só por sua causa. Entendo. Eu falei, não.
Você tem que ir para a igreja por conta de Jesus. Sim. Mas eu tive muita dificuldade na convivência, porque ela sempre dizia que eu estava indo para a igreja atrás de mulheres, que eu não ia me converter. Enfim, e aí tivemos uns contratempos, né? E verdadeiramente não deu para caminhar com ela. Sim. Me separei Uhum. e me casei novamente com uma pastora, Sim. a qual hoje ela dorme no Senhor. Uhum. E quero dizer que foi uma grande perda para mim, porque eu reconhecia o quanto era uma mulher de Deus, não só eu, mas pelos ministérios que ela Sim. passou, pela obra que deixou, pelo legado que deixou. É muito fácil de falar dela por conta de que verdadeiramente era uma mulher de Deus. Sim. E na minha caminhada eu continuei sendo representante. Fui morar em Salvador com ela e eu trabalhava com 5 fábricas, fábrica do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, fábrica de jeans, de pasta de couro. Lá eu atendia joalherias, eu trabalhava com a Felícia Joias, Gesso Joias, redes de loja como a Caixas, Coreal e tal, enfim. E Deus me trouxe, me manteve, me trouxe uma estabilidade legal dentro daquilo que eu fazia. Mas, diante do chamado, e desde a primeira vez que eu me converti, Deus usou o rapaz lá e virou para mim assim: no dia que Deus lhe pedir a pasta, entregue. Amém. É que eu não sabia que eu era representante, que eu usava a pasta. Eu nunca tinha me visto, nunca me viu na vida. Sim. Mas aquilo me preocupou no momento, eu pensei que seria logo, né? Mas, enfim, depois de muitos anos, quando eu casei com a pastora, e eu comecei a frequentar igrejas em Salvador, e cada dia ia para uma igreja diferente. Ela ministrava também. O senhor nessa época já era pastor? Não, Não. não, eu ainda estava no secular, eu Sim. era servo de Deus, eu sempre me coloquei como ajudador, sempre na condição de ajudar. Sim. Seja um ministério onde tivesse, Sim. enfim, Disponível para a obra. disponível para a obra. E onde eu ia, Deus usava as pessoas. Eu vejo uma luta do Senhor com Deus, e Deus quer trocar a pasta por um cajado. Tu é pastor, tu é um chamado. E diversas igrejas onde eu ia, Mesma coisa. a conversa era essa. As profecias para mim eram de chamado, Tu é pastor, você vai ser pastor. Pessoas ímpias começaram a me chamar de pastor. Sim. Diga até às vezes na ironia, né? Ah, Enfim. E um dia eu sentei na mesa, na casa da minha mãe ainda, um irmãozinho da Deus Amor, almoçar com a gente, tinha vindo de um monte. Ele pediu: pastor, passe aí. Eu não era pastor. Passe aí, passe assim para mim e tal. Eu fui pegar para ele e tal. Minha mãe disse: pastor? Não, isso aí nunca. Minha mãe era crente na igreja tradicional. Mas Deus não vê como o homem vê. verdade. Ainda bem, né? Oh. E assim eu virei para minha mãe e disse à minha mãe: quem não quer ser pastor sou eu. Mas se Deus quiser, Aleluia. não tenho para onde eu correr. É. Não é o que eu quero ser. Não estou pedindo para ser. Pelo contrário, sempre fugi. Sim. E verdadeiramente chegou um período que o Senhor chegou o dia. Chegou o dia e eu fui ungido a pastor Amém. na cidade de Salvador, com o reverendo Ivanilson Fernandes,
a qual eu faço parte da convenção dele, e comecei a caminhada. E trabalhando. Só que agora veio a cobrança da pasta. Renuncia, 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 e Deus cobrando, tira a pasta e tal. Enfim. E foi luta. Eu falei, como é que eu vou sobreviver aqui? Da fé. Não é fácil. Não é fácil. A gente sabe que depender de Deus é verdadeiramente você tá, sabe, é andar por cima do mar, é ter fé. Mas a gente olha que a gente depende de Deus e do homem, não limitando Deus. Sim. Mas o homem é desobediente, Deus usa você, vai lá levar um bujão de gás na cara do pastor, e o homem às vezes faz o seu ouvido mercador. Isso é difícil, irmão. Mas eu estava ainda resistindo. Eu falei, ó Senhor, se verdadeiramente o Senhor está me chamando para a obra e para eu renunciar todo agendamento que eu tenho, período festivo, que o Senhor endureça o coração das pessoas. Chegue lá, não tenha pedido. E eu chegava nas redes, na Castro, todas as lojas da clientela que eu atendia. Sim. Eu vendia roupa de couro também, um vestuário de couro muito lindo. E fui fazer as visitas, os agendamentos e não tenho, eu tenho até a verba para comprar aí, mas não vou comprar contigo não, vou comprar não. Chegava o vendedor, dizia, mas rapaz, mas está precisando disso, precisando disso aqui, não tem, está em falta. Eu não vou comprar. Não vou comprar não. Mas rapaz, tu não marcou comigo? Sim, mas eles marcam. Estou dizendo agora, está marcado, você veio, e as pessoas passaram a ser, tá comigo de uma forma áspera, sabe? Sim. Cheguei na Gesso Joia, a mulher disse assim, ó, por favor, tire seu mostruário aqui. Eu não vou comprar. Já lhe falei que não vou comprar. E eu fui entendendo verdadeiramente. Nesse dia, quando eu saí do shopping do Guatemi, houve uma colisão do carro. Só fez mesmo trocar as tintas. Bem, rapaz, olha, assim, tu vai, conserta o teu, conserta o meu. Não chegou a amassar, não tem amassado. Dá só um polimento aí, eu falei, tá certo, beleza, vamos embora. Morava em Piatã. Cheguei em casa. Sim, aí peguei a Avenida Raul Seixas, viaduto. Do nada, sentido único, duas mãos. Complicado, né? Um ônibus me deu uma fechada. Ele saiu daqui, da linha dele, veio e tal. E por pouco não houve um engarrafamento, né? Sim, um acidente grave. É, exatamente. Então, e cheguei em casa. Mas cheguei em casa infartando. Quando eu sentei no sofá, comecei um aperto no coração e, segundo a minha mulher, disse que eu estava com os lábios roxos. Ela estava no telefone orando com uma pastora. Sim. E a mãe dela. Corre, corre, Rose, vem aqui, atende aqui. É hora que teu marido está infartando. Ela largou o telefone e começou a orar, a lágrima descendo. Ela disse, renuncia. Renuncia que Deus quer lhe dar uma oportunidade. Aí eu renunciei. Mesmo que eu renunciei. Começou a aliviar a tensão, aquela coisa e tal. Peguei o telefone, comecei a ligar para as fábricas, dizendo assim, olha, eu quero dizer que eu não vou mais fazer parte do quadro de vendas aí, você pode anunciar outro representante, estou abrindo mão e tal. Teve um gaúcho que trabalhava com os couros, pasta de couro, e disse, que houve, Baiano, tu vai trabalhar com concorrente? Eu falei, não,
E vai fazer o quê? Eu falei, eu vou agora carregar a Bíblia, pegar a palavra de Deus. Você pirou, Baiano, você tá louco. Olha, ele tinha fábrica de pasta de couro, carteira, essas coisas, feminino, masculino. E ele também tinha uma fábrica de chopp, né? Ele tinha uma fábrica de chopp. E aí ele, venha para cá, vou fazer aqui, a gente vai fazer um churrasco para você e tomar chopp. Eu falei, aí que eu não vou mesmo. E pronto, eu renunciei às fábricas e graças a Deus eu vim para fazer a obra de Deus, vivenciei dentro de Salvador pela fé. Amém. Abrimos um ministério lá em Salvador, mas não foi não à frente. Nós doamos tudo que nós adquirimos, né? Foi doado, nós doamos para outros ministérios que às vezes necessitavam de cadeira, de microfone, disso, aquilo. A gente fizemos distribuição direcionada por Deus aonde e a quem. Eu fui para um pastor em Salvador, ele é militar da Choque, pastor Rui. E nessa época ele estava preso no quartel em Tinga, no quartel da Polícia Militar, não lembro o nome agora. E lá ele fazia os cultos. Ele fazia os cultos de quarta-feira. E nós fomos lá, convidado por Vânia Ferso. Ela tem um ministério muito bonito também em Salvador. E Vânia Ferso nos levou. Chegando lá, ainda lá fora, antes de nós sermos revistados, de entrar no ambiente, Rose disse assim, não diga que nós somos pastores, não, porque a gente quer ir lá ouvir a palavra. Um homem muito usado por Deus, né? De muitos crimes nas costas, né? Mas ele relata isso, estou falando porque fica à vontade de dizer, mas ele é um convertido e hoje ele tem ganho muitas almas para Jesus. E ele começou, quando nós chegamos, ele estava de joelho na cadeira orando. A gente ajoelhamos, oramos, sentamos, ele pegou o violão. Quando ele começou a tocar o violão, ele virou para mim e disse assim, eu estou vendo um P na sua testa, mas um P de pastor. Vejo um chamado grande na sua vida. E vejo também um rebuliço dentro da cidade de Feira de Santana contra a sua vida, que não sabia de onde eu era. Uma revelação profunda. No ano tal, você se encontrava em cima de uma cama com a perna quebrada, sem perspectiva nenhuma. É mentira ou verdade? Verdade. Mas grande é o chamado, grande é o chamado. Ele trouxe muitas revelações, que hoje há muito tempo não lembra também, e foi Deus puro. Ele virou para minha esposa e disse assim, jogou uma toalha que se jogava, e tu és alcoólatra. E trouxe as revelações profundas. Antes de entrar aqui, tu falou lá fora, não diga que somos pastores não, porque quero ouvir. Mas verdadeiramente, tu é uma pastora. Amém. E tal. Aí trouxe, né? A caminhada foi longa. Salvador, nós ajudamos muito alguns ministérios de amigos. Nós íamos para ajudar mesmo. E quando nós saímos dentro de Salvador ainda, nós recebemos um convite para ir para Maracás, uma conta de uma igreja em Maracás. Fizemos prova de Deus, Deus nos respondeu, nós somos. E lá tomamos conta de um ministério, de um pessoal, de umas irmãs que se titularam dona da igreja, pastoras, né? E nos levou para a gente liderar. Fizeram na igreja tradicional e criam uma igreja renovada. E ficamos lá, tomamos conta desse ministério, com um percurso
mais ou menos aí de uns 7, 8 meses. Mas depois começou as cobranças, a igreja começou a encher, prosperar, crescer. Mas só que elas queriam pregar, que a gente pregasse o que elas queriam ouvir. Ao ponto de fazer reuniões, olha, você só vai pregar aqui, o que você for pregar, traga a pregação para ver se a gente aprova ou não. Meu Deus. Ah, mas não é mais quem paga o salário de vocês sou eu. Ia haver uma festividade lá, onde Maria de Aguiar ia pregar lá, né, de Deus. E próxima semana da festividade da igreja, na mesma semana, inclusive, eu disse, olha, muita amiga de Rose, oravam juntas. Pastorinha, chamava ela Pastorinha, né? Pastorinha, ela tem esse carinho, né? Eu estava orando e o Senhor mandou dizer assim, que não vai haver festividade, não. E eu não vou ir, não. Não vou, não. E não vai haver, e tal. Aí vai ter um levante aí. E aí, realmente, o pessoal resolveram trocar uma cumeira do telhado, tirar uma coluna para colocar uma. Só que era um risco, que era muito largo. E a gente não concordou. E aí criou um clima desagradável, né? E aí Deus deu uma ordem. Maria Aguiar tinha dito, olha, tem um homem na cidade já com a chave de um galpão para entregar na mão de vocês. E nós fomos fazer um culto normal, de domingo, igreja cheia. E Deus deu uma palavra à minha esposa, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Ela pregou, e até aqui nos ajudou, e eu quero passar a chave para quem de direito, a presidente da igreja, que é a senhora fulana e tal, e está aqui. E aí a gente partiu. E foi aquele chororô, aquele rebuliço e tal, e o povo, não pode. Quando nós chegamos na casa pastoral, que era pago por eles, estava o povo todo na porta da igreja, da casa, esperando a gente. E não nos abandone as pessoas que a gente tinha conquistado para Cristo. Né? E aí começamos a fazer os cultos lá. Não, o pessoal começava a ir para a igreja e começou a ir para lá. E aí o pessoal cobrou a casa. Eu pensei, não tem problema, tem um lugar que providenciaram a casa, colocou a gente lá toda mobiliada e tal. Eu falei, amém. E aí, verdadeiramente, se cumpriu a profecia. E Deus levantou um homem naquela cidade e nos deu um galpão para a gente fazer, montar a igreja lá. Pintamos, reformamos tudo e tal. E Deus deu crescimento. Deus deu crescimento, as almas se rendendo, casamos muita gente, levamos muitas vidas para a Conquista, para o CREAME, aqui, o centro de recuperação que tem em Conquista. Pessoas viciadas em drogas e, pela misericórdia, o Senhor me usava muito para essas pessoas. Amém. Eu tenho essa obra de resgate, de buscar vidas aí fora. E todo o tempo que eu estava com essas pessoas, Deus, fale da sua experiência, fale da sua vida. E eu sabia que eles eram drogados, porque a gente conhece. Né? Então, comecei a trabalhar, trazendo pessoas para aqui. Algumas se firmaram, outras não. Casamos pessoas lá. Tem uma que hoje ele é presbítero lá na cidade. Ganhamos um traficante lá para Jesus, esse homem hoje também na Assembleia de Deus, pastor, fui morar em Rio Grande do Sul. E ficou uma gratidão, ficou saudade. Deus tinha dito que nós íamos
ficar naquela cidade pelo período de 2 anos. Uma igreja cheia, tinha 100 e poucas almas. Uma mulher que nós abraçamos, pegamos debaixo da cama. Ela comia os dedos, depressiva. E cuidamos dela. Nós tínhamos um programa de rádio, como ela tinha trabalhado em Salvador, fazia FM, a gente deu para ela fazer, ocupando ela nesse cargo. E ela se titulou a pastora, começou a copiar a minha esposa naquilo que ela fazia, e pegou um rebanho e abriu um ponto de congregação e levou 50% da igreja. 40%, 50%. Mas os fiéis ficaram. Os obedientes ficaram. Sim. E depois ela foi, muitos quebraram a cara, tentaram retornar, enfim. Só que próximo aos 2 anos, chegando aos 2 anos, Deus deu a visão à minha mulher e disse assim, olha, passa a igreja. Há um pastor que foi morar vizinho a nós, para abrir um ministério lá. E na casa dele, ia 2, 3 almas. Só que Deus falou com ela para passar a igreja para ele. Ela, bom, por mim tudo bem. Agora tu tem que falar com o homem. E ela não me disse nada. E é difícil, Cristiano, assim, porque quando você está de boa, está tudo bem, está tudo correndo bem, você está com as almas, você conseguiu chegar a uma estabilidade, as almas ali se rendendo, se sendo honrado, a cidade nos abraçou, nos honrou muito. Né? Eu louvo a Deus pelaquela cidade, deixou saudade, pessoas hoje, até hoje nos procuram, me procuram, né? E por gratidão, né? Por consideração, por carinho, por amor. E eu orei. Estava orando, de costume, né? Pastor ora, né? Eu estava orando, aí Deus me deu uma visão e eu passando a chave. Esse pastor, e o pastor lá no altar, e aquela luz, Deus mostra as coisas muito em claridade, né? Sim. E cheguei, voltei para a mulher e falei, eu tenho uma visão aí. Essa visão passando a chave para o pastor Carlos. Como é isso? Glória a Deus e aleluia. Alegre, uma mulher alegre. Eu falei, tu se alegra com isso? É porque eu pedi a Deus falasse contigo. Amém. E nós vamos fazer. Porque se a gente ficar aqui, a gente vai pagar um preço. Sim. E tudo tem seu tempo. Nós chamamos o pastor, falamos, pastor, participamos disso. Ele é da igreja do Avivamento Bíblico. Tem sediado em Feira de Santana e esse campo era da cidade de Santo Estevão. Chamamos os pastores da sede, sentamos, conversamos. Olha, Deus está ordenando passar a chave da igreja para vocês, as almas, da forma que está, da maneira que nós recebemos, nós estamos passando. E nós vamos abençoar vocês. Amém. E, enfim, isso foi feito, mas até se concluir, a gente estava levando o pastor, pregando um dia, eu pregava, minha esposa pregava. Aí ele ia se acostumando com a igreja com ele, porque a gente se apega às ovelhas se apega ao pastor, cria um vínculo de amizade, de amor, de carinho, de zelo, de cuidado. Sim. Até para que as ovelhas não se venham se dispersar. E aí, bom, quando nós anunciamos a igreja estava preparada a isso, né? Porque Deus, as coisas de Deus com ordem e decência. Verdade. Então, isso foi minha vida, né? Muitas coisas que a gente pula, a gente não lembra, né? Mas... Aí vem a parte que o senhor tocou no assunto, mas a gente deu uma paradinha aqui com alguns lutos que o senhor viveu. Mesmo que o senhor não queira falar muito, mas depois de quanto tempo que o senhor saiu de lá dessa cidade, o senhor recolheu a sua esposa? Ah, tá. Aí, quando nós saímos da cidade, nós fomos congregar fomos para Feira de Santana. Na Feira de Santana, fui morar na casa da sogra com a esposa. E lá Deus nos deu uma ordem de a gente congregar com o pastor José Brandão. José Brandão. Meu mestre.
Mestre, Eu tenho ele como um mestre. É um mestre, é um homem de Deus, Homem de tenho Deus. muito respeito, muito Sim. carinho, amigo, né? E nós fomos congregar lá, ficamos com um pastor auxiliar lá uns 10 anos, mais ou menos isso. E em 2020, dia 2 de novembro de 2020, minha esposa veio a óbito. Ela estava cometida de um CA no intestino e cuidamos, né? Cuidamos, mas ela foi acometida de um AVC. Eu cheguei a te mostrar as fotos ontem. Sim. Né? Uma diferença muito grande, né? Sim. E ela foi acometida. E assim, chegasse 200 profetas lá, Deus ia lhe curar, Deus ia lhe curar. Só que ela criou uma resistência de cirurgia. E ela não queria passar pelo Sim. método tradicional, Uhum. né? Vai ter que fazer a química, a rádio, tal, enfim, ela não fez. Fizemos tratamento com ozônio. Começou a ganhar massa, começou a ter uma certa melhora. Começou a ganhar peso, né? Mas só que ela sofreu um AVC. Na madrugada em casa, ela pediu para ir ao banheiro. Sim. Eu fui colocar a sandália nos pés, a cama alta, para segurar ela. Quando ela colocou uma perna no chão, Sim. quando ela foi colocar a outra, já riu. Aí eu segurei. E aí chamei a filha para me ajudar. A filha veio, Kézia, pegou pelas pernas, sustentei ela, coloquei até no vaso, mas não conseguiu fazer a necessidade dela. E voltou, mas que já voltou, ela olhava pra gente assim, e eu falando com ela, a voz já embolando, eu não conseguia ouvir direito. E aí, aquele desespero em cima da cama, a gente ligou para a SAMU, ligou para a mãe dela chegou rapidamente. E ligamos para alguns pastores, amigos, pastoras, pessoas que conviviam conosco. Mas sem sucesso. Aprove O Deus, Senhor, né? prove a Deus. A gente fala sucesso, mas a gente sabe que para nós assim uma perda da presença, mas nós temos a certeza e o que nos conforta é que ela dorme no seio de Abraão. Né? Isso é que é confortável a nós. Mas é uma perda, né? É uma perda, é um prejuízo. E que não é fácil, né? Que não é fácil. É porque, assim, você perde bens materiais, você recupera. Mas uma vida, né? Você não tem como resgatar, ter por perto, né? E quando você tem uma comunhão boa, nós tínhamos uma boa comunhão, nós nos amávamos muito, nos respeitávamos muito. Tinha, como todo casal tem, um momento, né? Mas um relacionamento muito bom, sólido, né? Maduro, né? A gente sentava, a gente passava a noite toda conversando, batendo papo, falando de nós, resolvendo nossas coisas, resolvendo nossas situações. E, assim, tivemos uma vida confortável, né, no Senhor. Foi uma grande perda para mim, né, uma grande falta. Sim. É perder um tesouro. Imagina. Tá? É perder um tesouro. Mas... Como foi superar tudo isso, pastor? Não foi fácil. Não foi fácil. Porque teve noites que eu não conseguia dormir. Eu via que a depressão queria me alcançar. Eu tive ajuda de pastores, amigos. Quero citar o nome do pastor Paulo Almeida, ele me ajudou nesse sentido. Porque
porque eu comecei a viajar e na época eu estava buscando, como eu sou corretor, o pastor também é, e nós começamos a buscar imóvel para o bispo Bruno Leonardo, que era meu cliente, e eu aluguei 2 imóveis dele em Feira de Santana e fui buscar em Aracaju. Eu aluguei vários imóveis para ele lá em Aracaju. Aluguei um anexo lá da igreja e apartamentos para pastores. E nesse período eu precisava viajar, exatamente para buscar. Ele queria imóvel em Recife, ele queria botar uma sede em cada capital. E nesse momento eu viajei, comecei a viajar com o pastor Paulo Almeida, e uma pessoa que se fez muito presente, andava lá em casa, me ajudou muito, ele, a esposa dele, me deu apoio nesse sentido. Meus filhos, né? E aí eu comecei a buscar em Deus. E eu não poderia ficar dentro de casa, eu morava numa casa, mudei de uma casa para outra. Foi aí onde eu tive a necessidade de sair lá do ministério do pastor Josué, porque era muita lembrança, a única questão minha foi essa. Sim. E estava com um projeto de ir para Aracaju, cheguei a alugar uma casa em Aracaju para trabalhar com o pastor, com o bispo Bruno Leonardo, e buscar imóvel para ele. E nesse período teve uma imobiliária lá que me fez uma proposta. Cheguei a alugar o imóvel lá por 2 meses, todo imobiliário, me lancei. Só que quando eu cheguei em Aracaju, a proposta que a imobiliária tinha me feito totalmente diferente do que nós tínhamos conversado antes. E aí terminou que frustrou esse plano. Né? Aí eu retornei para a feira, fiquei 1 ano sem congregar, mas com Cristo. Chorando, buscando, sabe, dentro de casa, às vezes noites sem dormir. E foi exatamente onde eu já conhecia o apóstolo Erivaldo Neres, ele é do Ministério Assembleia de Deus Visão Apostólica na cidade de São Gonçalo. Tinha conhecido ele, mas não tinha aproximação, tinha visto em monte. E eu estava procurando um imóvel para alugar para ele. Graças a Deus, eu alugo igreja para Universal, para Mundial, para Bispo Bruno Leonardo. Que bênção. Pastor José Brandão, eu aluguei muitos ministérios, muita igreja para ele. Enfim, muitos me procuram nesse sentido. E eu estava procurando uma igreja para esse pastor, por intermédio de uma amiga minha, uma pastora. Pastor, Elinho está precisando de uma igreja aí em Feira. Eu fui procurar, não encontrei. Ele achou primeiro do que eu. Aí ele, olha, bispo, eu consegui aqui já há um tempo, eu estou lhe avisando para o senhor não ficar procurando e tal, eu já consegui aqui. Eu já aluguei, já bati o contrato e tal. A mesma hora que ele falou, Deus desceu a graça. E o senhor falou comigo, eu quero você andando com ele. Amém. E hoje eu estou congregando com ele, por 2 anos, eu estou debaixo da cobertura dele. Amém. Um homem de Deus, um homem que tem me ajudado muito, né? Glória a Deus. Buscando muito, subindo, fazendo campanhas. E, Amém. ajudando eu como auxiliar dele lá no ministério, não só eu, tem o pastor Nelson também, Sim. a equipe, né? E louva a Deus por isso. Então, o cuidado de Deus, ele nos cerca, ele nos protege. A mão protetora de Deus, a gente vai até onde, às vezes a gente pensa que a gente vai mais adiante, mas vai até onde o Senhor permite. Verdade. Né? Verdade. Se a natureza obedece a ele. Imagina nós. Um homem que diz assim, aquieta-te, mar, acalma-te. Acalma a tempestade. Né? Então, Deus é perfeito. não somos nós que não podemos deixar de obedecer, porque diante de tantas experiências, não tem como. Não tem como. E aí nessa igreja o senhor foi consagrado a bispo, não é isso? Não, eu já cheguei lá. Quando eu entendi. congreguei, Mas quando fui continua... consagrado a bispo, quando nós tínhamos a igreja em Maracás ainda. Pronto. Nessa própria convenção do Que bênção. bispo
Ivanildo Fernandes. Entendi. Mas, de toda sorte, na sua igreja, onde o senhor congrega hoje, está sob a cobertura Do apóstolo Erivaldo Neres, a Igreja Assembleia de Deus Visão Apostólica. Entendi. Que Homem de bênção. Deus, muito usado por Deus. Amém. Me sinto honrado de estar lá com ele. Amém. Tem aquele cuidado, aquele amor. Tô achando que vou à Feira de Santana novamente, viu? Sim. É uma honra Estivemos receber lá, você eu e meu lá. esposo, em fevereiro, né, para fazer uma entrevista com a pastora Vânia, do irmão Lázaro, Sim. e com o pastor José Brandão, que era um sonho que eu tinha, né, como eu compartilhei com o senhor ontem. Eu cresci no Evangelho ouvindo as pregações de alguns servos de Deus que eu tive como base, né? Silas Malafaia, né? Marco Feliciano, Josué Brandão. Então, eu cresci com esse ensinamento. E eu tinha esse sonho de um dia conhecê-lo. E quando Deus me deu esse ministério, foi um pedido que eu fiz para Deus. Senhor, me ajuda. E eu consegui entrevistá-lo. E eu comecei a profetizar. Eu entrevistei um pastor em Conquista, que o nome dele é Josué Novaes. Uma bênção de Deus. Eu amo esse pastor. Inclusive, o pastor José Brandão é amigo dele. E todas as vezes que eu ia escrever, falando alguma coisa, ou editando o vídeo de Josué Novaes, eu falava, um dia será também Josué Brandão. Sim. E quando eu consegui, como a gente estava falando aqui em off, né? Eu fiquei tão nervosa, pastor, que eu não conseguia nem ler a Bíblia. É e normal, foi um sonho, normal. né, realizado. E Deus me deu o privilégio também de entrevistar a Damares, a senadora e pastora Damares Alves. Engraçado que eu não fiquei nervosa. Né? Não que ele não me deixasse à vontade, é porque eu acredito que era um sonho antigo, né? De muito tempo. E aí, por isso que eu estou compartilhando isso, né? Porque vou novamente em Feira de Santana para entrevistar o seu pastor. É um prazer, me ligue. Quero apresentar também o apóstolo lá, um homem de Deus. Vamos combinar uma agenda, pastor. Quando eu iniciei esse projeto, eu não queria em um estúdio. Eu gosto disso, formato in loco, né? Que eu vou até o entrevistado. Então, nós estamos com as programações aí, orando ao Senhor. A gente trabalha para manter, né? Para custear esse ministério. Então, tudo tem que ser programado para encaixar na agenda e no valor, né? Que nos dispõe. E vamos marcar, sim. Será uma bênção de Deus. Lá temos o pastor Ney, né? A porta está aberta. Amém. Simples casa lá, se precisar, não quiser ficar em hotel, está aberto também, né? E aí a gente pode... seu esposo. Sim, quando eu viajo com ele, né? E aí a gente pode estar combinando, sim, uma agenda com o seu pastor e mais alguém que o senhor conseguir. E vamos estar aí ampliando, né? Esse ministério nosso, que é o Pode Crer. E é um trabalho que você faz, é muito gratificante, é um trabalho onde o nome do Senhor é glorificado, porque são vidas que são edificadas por intermédio da palavra, testemunhos. Verdade. O testemunho é para edificação de fé, não para... Porque faz graça, não faz sentido você falar do que você era, de uma coisa que não foi muito boa. Não foi uma experiência muito boa. Mas falando o que era e como Deus foi tão misericordioso para alcançar, né? E que outras vidas possam ser, que estejam na situação que outrora o Senhor estivera. Então, que venha entender que assim como Deus lhe resgatou, né, das drogas, da prostituição, da bebedice, que isso também pode, da bebedeira, que isso também pode acontecer com essa pessoa, né? Verdade. E alguns amigos meus, na época, inclusive logo no início da minha fé, e ficava me criticando. Você deixou o pastor fazer a lavagem cerebral na sua cabeça, você é idiota. Eu ficava mesmo. As pessoas não compreendem, não né, compreende, e assim, era muito afrontado. E um deles um dia disse assim, rapaz, o cara que fumou, planta maconha, cheirou tanto pó, fez tanta coisa, e agora vem falar de Deus. Eu falei, olha, se alguém chegar na sua casa e bater na sua porta, você pergunta quem é ou quem era,
É claro que tem que perguntar quem é. Eu falei, pois é, porque quem era não interessa. Verdade. O importante é quem eu sou. Amém. Que eu deixei de ser. As práticas ficaram para É trás. verdade. Não existe mais. Verdade. Entendeu? Então, isso faz uma diferença. Não pela minha força. Mas por Deus. Porque se fosse depender de mim, talvez eu não estivesse mais aqui contando, Sim. relatando, falando que Deus é bom. Mas a graça, né? A graça desse E tem muitas pessoas, pastor, que têm esse conceito. Eu acredito que isso seja um refúgio para não querer um conserto com Deus, para não querer mudar a sua vida, né? Se entregar ao Senhor, que eu já ouvi outras pessoas dizendo isso. Ah, mas fulana viveu tantas coisas, né? E hoje agora está aí dando uma de crente. É por isso mesmo. Porque nós vivemos tantas coisas erradas, né? É isso. E queremos o Senhor, porque queremos um conserto, queremos uma mudança de uma vida. mudança. Né? Um arrependimento. Arrependimento. Né? O arrependimento. E a diferença faz aí. Verdade. O arrependimento genuíno aproxima de Deus. Sim. Imagina nós a vida toda cometendo erros e não pudesse voltar, né? Não pudesse voltar atrás e pedir perdão e viver uma nova vida com o Senhor. A vida espiritual, ela é real. Sim. Como o físico. Verdade. A vida eterna, ela é real. Verdade. Eternidade é eternidade. E você tem escolha. O céu ou o inferno. Não existe meio termo. Inferno, eternidade. Céu, eternidade. Escolha Então eu quero céu. Verdade, pastor. E que palavra o Senhor deixa para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora? Eu quero deixar uma palavra para os ouvintes, onde essa palavra chegar, O Senhor pode. Uhum. que confia no Senhor. Amém. E tudo Ele fará. Amém. A Bíblia nos diz que, determinando tu algum negócio, seja firme, que a luz brilhará em teus caminhos. Quem é a luz? Jesus. Mas é necessário uma determinação sua, porque na maioria das vezes você se encontra precisando de uma mudança. Verdade. E todos nós precisamos de mudança. Mas às vezes você está precisando exatamente de uma determinação sua, porque tem que nascer de você. Aleluia. Tem que você reconhecer a sua necessidade de mudar e buscar o socorro no Senhor. Verdade. E eu quero deixar a palavra a qual eu fui transformado por ela. Glória a Deus. Livro de Isaías 55, versículo 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém, pastor. Deus continua abençoando. Amém. Converta-se ao teu Deus, que Ele é rico em perdoar. Aleluia. Se libere. Amém. Bispo, Amém. muito obrigada. Amada, Que Deus satisfação continue te muito grande, muito Amém. grande mesmo. Me sinto honrado, né, de estar aqui ao seu lado. Já tinha tido a oportunidade de ouvir falar do seu nome, né, e que continue com esse trabalho lindo, Amém. árduo, né, onde verdadeiramente você tem que investir com o único intuito de alcançar almas, vidas, né? Verdade. Porque cada um tem um chamado, e esse é o seu. É verdade. Que Deus continue te abençoando Muito com toda a obrigada, sorte de viu? bênção, te dando força, Amém. te dando sabedoria. Eu louvo a Amém. Deus pela vida do seu esposo, dê um abraço nele. Darei sim. É uma pessoa simpaticíssima, uma pessoa Verdade. fantástica ele. Verdade. Né? A pessoa que é dada. Né? Eu vi o Ama a gesto obra de dele, Deus, ama a obra. Né? E isso, eu fico feliz quando vejo uma pessoa verdadeiramente que tem um coração aberto, apoia o seu trabalho, isso é importante. Né? Verdade. E que quantas mulheres às vezes têm um chamado e não é reconhecido pelo marido, Sim. é impedido o sonho É dela verdade. pelo próprio marido. Às vezes é podada, né, pastor? Podada. A mulher precisa caminhar, a mulher precisa andar, ela tem. Deus usa quem quer, Deus usa a mulher, Deus usa o homem, Deus usa a criança. Verdade.
verdade. Usou o jumento João para falar, Jumento, né? pois é. Bem lembrado. Ótimo. Deus é lindo, Deus é Que perfeito. Deus abençoe. Eu peço a você Amém. que você ore pela minha viagem. Amém, pastor. E eu vou fazer O senhor uma retornará, oração né? aqui de encerramento. Por favor, fique à vontade, Amém, se pastor. você me permitir. Fique à vontade, já ia lhe Amém. pedir. Louvado e engrandecido o Senhor, Aleluia. nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo. Nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos. Amém. Sou grato a Ti pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua bondade. Ó Deus, sou grato pela Tua infinita misericórdia. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua existência. O que seria de nós, Senhor? O que seríamos se não fosse o Senhor? Ó Deus eterno, toda a gratidão a Ti. Louvado e engrandecido é o Teu nome. Continua, Senhor, manifestando a Tua graça, o Teu poder sobre nossas vidas, nos cuidando, nos guardando, nos revestindo com as Tuas armaduras, nos livrando de todo mal. Quero abençoar a Tua serva, Senhor, sacerdotisa. Vejo um chamado na vida dela também, mas ela está desempenhando um trabalho que poucos fazem, porque a obra não é só dentro de templo. Verdade. Entendemos que a obra é dentro e fora de templo. Aleluia. Porque agora mesmo tem milhares de pessoas precisando de uma mulher, de um homem, encorajada pelo Senhor para fazer o ID, né? Para pregar as boas novas, levar as mensagens que é necessário, fazer aquilo que Deus ordenou que façamos nós. Sou grato, eu agradeço, e que o Senhor Jesus continue te abençoando, Cristiane. Amém. Amém? Muito obrigada, Deus pastor. é contigo. Amém. Amém.